Bom dia, Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando nossa primeira aula à distância, certo? E só para nos situarmos dentro da disciplina, nós finalizamos um bloco que falava sobre movimento, sobre força, uma parte de cinemática em si. Iniciamos agora um segundo bloco da física, que é a parte de termologia, tá? Então, dentro da termologia, a gente vem estudar de início a energia térmica. O que seria uma energia térmica para a física? Tá? A energia térmica nada mais é do que a movimentação das partículas de um corpo, certo? Então, o quão as partículas se movimentam caracterizam a energia térmica. Se a gente tem uma alta movimentação de partículas, a gente tem uma alta energia térmica. Se a gente tem uma baixa movimentação de partículas, nós temos uma baixa energia térmica. Certo? Então, falar de movimentação de partículas, falar de energia térmica, nos remete ao como nós percebemos o ambiente em relação a essa energia, em relação a essa movimentação de partículas. Quando eu falo de partículas de um corpo, não é apenas o nosso corpo, tá? Eu estou falando de diversas situações no ambiente. E como é que o nosso corpo, especificamente agora, ele percebe essa movimentação das partículas. Nós sabemos que a percepção do ambiente, de uma forma geral, ela se dá pelos sentidos. Né? Pela gustação, pelo paladar, pela olfação. E em relação à sensação térmica, a gente vê aí uma percepção por meio do tato, certo? Nós temos diversos receptores no tato, no caso na nossa pele, que é o órgão aí associado a esse sentido. E os receptores específicos para termologia, para a temperatura do nosso corpo, são dois corpúsculos especificamente. São os corpúsculos de Krause e os corpúsculos de Ruffini. Como a imagem mostra aqui o esquemazinho, certo? São estruturas encontradas na nossa pele que nos permitem perceber se o dia está frio, se o dia está quente, se a água está morna, se a água está quente, enfim. Certo? Então, os corpúsculos de Krause vão nos permitir sensações relacionadas ao frio, enquanto que os corpúsculos de Ruffini vão nos permitir sensações relacionadas ao calor, certo? E para a gente compreender o que o porquê a gente sente frio, o porquê a gente sente calor, nós temos que compreender duas situações, certo? O porquê a gente sente frio. O sentir frio está associado a um perder calor. E um sentir calor, certo? A temperatura elevada está associada a um ganhar calor. Como assim, professor? Essa é a primeira situação. A segunda situação, ela vem relacionada aí a o calor, certo? A troca de calor, especificamente do nosso corpo com o ambiente, sempre vai acontecer de uma maior concentração para uma menor concentração. Como assim novamente? Né? O que significa uma maior concentração e uma menor concentração, professor? Vai estar relacionado, pessoal, aonde eu tenho uma maior quantidade de calor para onde eu tenho uma menor quantidade de calor, certo? Então, para esquematizar essa situação, nós temos essa imagem que representa um experimento. Nós temos aí um garoto e três recipientes com água. Uma água fria, uma água quente e uma água morna, que seria aí uma água à temperatura ambiente, poderíamos associar, certo? Se a gente leva em consideração o corpo do garoto com cerca de 36 graus Celsius, certo? E a gente, por exemplo, colocaria aí a água fria a uma temperatura de 28 graus Celsius. Quem é que está com a temperatura mais elevada? 36 ou 28? 36, que é o corpo do garoto. Então, naturalmente, a mão que está no recipiente com água fria vai começar a perder calor para o ambiente. Por quê? No final do sistema, certo?
há uma tendência a se atingir o equilíbrio térmico, que é conteúdo para uma próxima aula. E o que seria esse equilíbrio térmico? É quando os dois corpos atingem aí uma mesma temperatura. Então, para que ocorra esse atingir uma mesma temperatura, é preciso que um perca calor para o outro, ou um ganhe calor do outro. E nesse caso, sempre vai sair de uma maior quantidade de temperatura para uma menor. Né? Voltando ao exemplo 36 e 28, eu tenho 36 graus Celsius com a maior temperatura. Então, a mão do garoto vai perder calor para a água. E por isso a sensação térmica de frio. Certo? Diferentemente do recipiente em que ele está tendo a sensação térmica de quente. Né? Se a gente coloca aí os mesmos 36 graus Celsius para a mão e coloca para a água quente aí uns 40 graus, 39 graus, a gente tem inverso. Né? A gente tem a água agora com uma temperatura mais elevada e agora a mão do garoto vai ganhar calor do ambiente. Né? A gente viu que o ganhar calor significa uma sensação térmica de quente, temperatura elevada, certo? Professor, e para que esse recipiente do meio? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer o experimento, não façam, tá? Sem nenhuma orientação, sem nenhuma ajuda de um adulto, certo? A gente veria que a mão que eu tinha uma sensação térmica de frio, quando eu adicionar a água morna, eu vou ter uma sensação térmica de quente. E a mão que eu tinha a sensação térmica de quente, quando eu adicionar a água morna, eu vou ter uma sensação térmica de frio, certo? Porque houve aí um desequilíbrio das temperaturas, certo? Porque no final atingiram o equilíbrio térmico, certo? A mão ficou fria e a outra ficou quente, tá? E em uma temperatura ambiente, vamos colocar uns 35 graus mais ou menos, certo? A mão que estava fria agora ganharia calor, então ela estaria com a sensação térmica de quente, e a mão que estava quente perderia calor e agora teria uma sensação térmica de frio. Tá? Então, é só para a gente aí entender, compreender, né, por meio de que situação a gente tem a percepção térmica do ambiente, certo? E como é que acontece essa troca de calor do ambiente com os corpos, especificamente o nosso corpo, tá bem? Então, falando de sensação térmica, de troca de calor, temperatura mais elevada, temperatura mais baixa, nós vamos aí para um próximo slide para nos falar o que significa temperatura, certo? Então, a temperatura ela está lá relacionada ao que seria a energia térmica. Né? A gente viu que a energia térmica é a movimentação das partículas em um corpo. Tá? Então, o quão essas partículas se movimentam, certo? Vão determinar a temperatura daquele corpo. Se eu tenho uma agitação elevada das partículas, então eu tenho uma alta temperatura. Se eu tenho uma agitação baixa das partículas, então eu vou ter uma baixa temperatura, certo? E essa temperatura hoje, ela é determinada por meio dos termômetros, dos instrumentos termômetros, tá? Então, nós temos o termômetro aí, poderíamos chamar de um termômetro analógico, certo? Que é esse que a primeira imagem mostra aqui, que tem a sua graduação, tem uma escala e tem essa linhazinha vermelha que ela é variável, ela pode aumentar ou diminuir. Certo? Essa linha vermelha nada mais é do que o mercúrio, que é uma substância extremamente sensível à variação térmica. Tá? Então ela se agita bastante, ou ela não se agita, ou tem uma agitação baixa aí, quando associada a uma determinada temperatura. E nessa outra imagem nós temos os termômetros digitais, ou termômetros eletrônicos, que não tem essa graduação em escala visível e nem essa questão do mercúrio, certo? Então vai ser um valor aí numérico, digamos que até mais preciso do que o termômetro analógico, certo? Aí vem uma dúvida. Seria correto a gente medir a temperatura? Ah, fulaninho está com febre.
né? Então eu vou lá, coloco minha mão na testa dele ou no pescoço. Realmente ele tem ali uns 38,9 graus de temperatura, tá? É um estado febril. Seria correto a gente fazer essa medição por meio do nosso tato? O que é que vocês acham? Não, não é isso? Por quê? A quantidade desses termorreceptores, desses corpúsculos de Krauss, desses corpúsculos de Ruffini, ele pode ser variável de indivíduo para indivíduo, certo? Então, e essa variação vai nos associar a uma percepção térmica diferente, né? A percepção que eu tenho de fulano em relação à temperatura é diferente da percepção que você tem de fulano para aquela mesma temperatura. Então, não é correto a gente medir e determinar a temperatura de um corpo por meio do nosso tato, certo? Porque a quantidade de termorreceptores ela é variável. Tá? Então, o instrumento utilizado é o termômetro, seja o digital ou seja esse aí analógico, certo? E como a gente falou, o termômetro analógico especificamente ele é graduado em uma escala. São esses valores numéricos aí. Que é a escala Celsius, certo? Ô professor, a escala vai começar dos 35 graus sempre? Não, certo? O termômetro é aquele utilizado geralmente para aferir, para medir a temperatura corporal. Que temperatura corporal da espécie humana ela vai variar em torno dos 36 graus. Tá? Então, por isso que começa 35, porque é uma variação, e assim ela tende a aumentar, certo? Ele não vai detectar aí condições de temperatura tão baixas, tá? Então, falando dessa escala termométrica Celsius, aí nós vamos perceber que outras escalas são determinadas. Tá? Então, escalas termométricas seriam aí os valores, as graduações que os termômetros podem apresentar. Nós só temos a escala Celsius, professor. Para a utilização do nosso território aqui, a escala mais comum a ser utilizada é a escala Celsius, certo? Mas nós temos mais duas escalas, tá? Que também nos determinam valores numéricos para a temperatura, que é a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Tá? Essas três escalas elas estão subdivididas em dois grupos: escalas de valores absoluto e escala de valores relativo. O que determina, o que é que caracteriza cada um desses grupos? A escala de valores absolutos são aquelas escalas que não permitem valores negativos, enquanto que a escala de valor relativo é aquela que permite tanto o valor absoluto quanto o valor negativo. Nesse caso, nós temos como divisão a escala Kelvin pertencendo à escala de valor absoluto e as escalas Celsius e Fahrenheit pertencendo às escalas de valores relativos, certo? Então, por que Kelvin, professor, sozinho ficou lá como escala absoluta? Porque quando se construiu a escala Kelvin, né, a gente está falando aqui de escala termométrica medindo grau de agitação entre as moléculas. A gente vai ver que as escalas apresentam um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Quando se determinou Kelvin em 273 o ponto de fusão, se pensou que não, quando chegou no ponto de fusão de Kelvin, não tem mais agitação entre as moléculas. Então, se as moléculas não se agitam, eu não tenho como medir a temperatura. Ou seja, eu não tenho temperatura inferior ao ponto de fusão. Não é? As temperaturas inferiores ao ponto de fusão seriam as temperaturas negativas. Então, por isso que para Kelvin não tem valor negativo, porque quando se pensou em Kelvin, se pensou que o ponto de fusão seria o ponto limite de agitação entre as moléculas. Então, se as moléculas não se agitam mais, eu não tenho como medir a temperatura. Ok? Então, bora voltar aqui para as escalas em si, o grupo geral, certo? Nós temos nas escalas o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que seria o ponto de fusão? Lembrando lá de quinto ano, certo? As mudanças de estados físicos da matéria. Ponto de fusão seria o ponto ali em que
o gelo ele está derretendo, né? Há uma mudança ali de estado físico. E o ponto de ebulição seria o ponto ali onde está evaporando, certo? Então, o gelo ele vai estar ali derretendo na escala Celsius a 0 graus Celsius, que seria o ponto de fusão. E o ponto de ebulição vai estar evaporando em 100 graus Celsius, certo? Então, esses valores são valores fixos, tanto para Celsius, quanto para Fahrenheit, quanto para Kelvin, certo? Então, o que vai diferenciar vai ser esses valores dentro das escalas, tá? Então, para ponto de fusão em Celsius é 0, já para Fahrenheit é 32. Ponto de fusão para Fahrenheit é 32, para Kelvin é 273, tá? Então, a gente vai ver essas variações numéricas, mas o sentido ele é o mesmo, certo? E o ponto de ebulição para Celsius 100 graus, para Fahrenheit 212 e para Kelvin 373, tá bem? Então, a gente vê aqui esse próximo slide com essas graduações nas escalas, tá? Celsius, 0 para fusão, 100 para ebulição. Fahrenheit, 32 para fusão, 212 para ebulição. Kelvin, 273 para fusão, 373 para ebulição. Então, são valores que vão ser fixos, ok? Aí vem, professor, para que esse TC, TF e TK? O que é que a gente vai focar aqui dentro dessas escalas termométricas? Nós vamos focar nas conversões, certo? Nas transformações entre as escalas. Como assim, professor? O que eu vou cobrar em prova, né? O que a gente vai aprofundar mesmo seria, eu tenho um valor, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje está com a temperatura de 38 graus Celsius. Quanto corresponderia essa temperatura na escala Fahrenheit? Tá? Então, eu dei a temperatura em uma escala e estou pedindo para que vocês encontrem essa temperatura em outra escala. Tá? Então, isso seria converter, seria conversão entre as escalas. Então, é isso que a gente vai trabalhar. E esse TC, esse TF e esse TK vão ser importantes nessa situação. Né? Então, tem uma fórmula, professor? Tem. Né? Mas se eu esquecer a fórmula, qual é a regrinha ali, qual é o joguinho que vai me ajudar? Essa imagenzinha aqui embaixo. Eu tenho TF, não seria a temperatura em Fahrenheit, tá? Teria a temperatura de fusão. TE, temperatura em ebulição. E TX seria a temperatura da escala. Por que X? Porque pode ser tanto TC, quanto TF, quanto TK. Tá? Então, por isso que é X, porque é variável para as três temperaturas, para as três escalas. Então, vê, eu vou ter sempre TX, esse TX pode ser Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, menos a temperatura de fusão, dividido por TE, que é a temperatura de ebulição, menos a temperatura de fusão. Professor, ainda não entendi, certo? Vamos agora para um exercíciozinho para a gente fixar essa ideia, tá? Então, eu tenho aqui, já está resolvido, certo? Mas caminhem comigo, tá? Então, aqui em cima está a simplificação, certo? Dessas fórmulas. TC sobre 5. Por que TC sobre 5? Se é TC, é graus Celsius, não é isso? Então, a gente viu aqui, ó, que seria temperatura na escala, no caso TC, menos o ponto de fusão. Quem é o ponto de fusão de Celsius? 0. Então, TC menos 0 seria o próprio TC. Sobre temperatura de ebulição menos temperatura de fusão. Quem é a temperatura de ebulição de Celsius? 100. E a de fusão? 0. Então, 100 menos 0, 100. Então, ficaria TC sobre 100, certo? Daqui a pouco eu digo por que está sobre 5. Tá? Então, considerem aqui TC sobre 100.
TF, temperatura em Fahrenheit. Ó, então, por que eu tenho aqui TF menos 32, certo? A temperatura em Fahrenheit menos o ponto de fusão, ó o joguinho, ó, TX menos o ponto de fusão, dividido por 212 menos 32, que daria 180. Temperatura em Fahrenheit menos o ponto de fusão, que é 32, dividido por 9. Por que 9? Por que 5, professor? Ele simplificou aqui. É como se ele tivesse dividido 180 por 20, que daria 9, e dividido 100 por 20, que daria 5. Eu posso? Posso, certo? Mas eu só posso simplificar, isso é uma regrinha matemática, quando as duas situações aqui, certo? Os dois divisores, eu conseguir dividir ao mesmo tempo pelo mesmo número. Eu não posso dividir os 180 por 20 e os 100 por 25, que daria 4. Não, certo? Os dois tem que ser por 20, os dois tem que ser por 10, enfim, certo? Então, por isso que tem 5 e 9. Mas, se tivesse TC sobre 100 e TF menos 32 sobre 180, que seria normal também, estaria correto, certo? Professor, por que o senhor não falou sobre TK menos 273 dividido por 5? Por quê? Aqui embaixo eu tenho temperatura de Fahrenheit igual a 80 graus em Celsius. Então, ele está me pedindo para vocês transformarem, para a gente transformar 80 graus Fahrenheit, certo? Ó, o F aqui, graus Fahrenheit, em Celsius. Então, eu vou precisar pegar a temperatura de Celsius, temperatura de Fahrenheit, temperatura de Kelvin? Não, certo? Eu só tenho Fahrenheit e Celsius, então eu só vou utilizar duas escalas. Obviamente, a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Então, eu tenho aqui, ó, TC sobre 5, que é a escala Celsius, igual a 80 menos 32 dividido por 9, que seria essa situação aqui. Ele já substituiu, ó, os 80 graus Fahrenheit, certo? No TF. Por que foi em TF, professor, e não foi em TC? Porque a temperatura é em Fahrenheit. Se fosse temperatura em Celsius, 80 graus Celsius, esse 80 estaria aqui, ó, no lugar de TC, certo? Mas como foi graus Fahrenheit, vai estar aqui no lugar de TF, ok? Então, aí a gente vai fazer apenas regrinha matemática aí agora, certo? 80 menos 32, 48. Eu consigo dividir uma letra, essa incógnita aqui, pelo número? Não, então ele vai se repetir. Cheguei a essa situação aqui de uma igualdade entre duas frações, a gente vai agora fazer aquela regrinha que a gente já aprendeu lá em movimento, lá em forças. Meios pelos extremos. Aqui a resposta final já está bem direta, não é? Mas eu teria TC vezes 9. Eu posso multiplicar uma letra por um número? Posso, certo? Então, 9TC igual a 5 vezes 48 daria 240. Então, eu isolei TC, né? E não 9TC. 9 estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Certo? Então, 240 dividido por 9 daria aí a temperatura de 26,6 graus Celsius. Daria uma dízima, tá? Mas a gente coloca 26,6 graus. Tá? Então, 80 graus Fahrenheit na escala Celsius corresponde a 26,6. Tá? Então, eu preciso fazer todo esse cálculozinho para encontrar essa correspondência. Ah, professor. Então, quer dizer que 80 graus Fahrenheit na escala Celsius é mais frio, né? Porque 26,6 é mais frio do que 80 Fahrenheit. Não, certo? O valor numérico é que está mudando, que está se diferenciando. Mas o nível de agitação entre as moléculas, que é o que determina a temperatura, é o mesmo. A quantidade de o quão as moléculas se agitam em Fahrenheit a 80 graus é a mesma medida que as moléculas se agitam em Celsius a 26,6 graus, certo? Professor, ainda não entendi. Vamos para esse próximo exemplo aqui, tá? Então,
Vê, eu tenho lá duas escalas, Celsius, TC, no caso, e Fahrenheit, tá? Ambas simplificadas, podendo ser 100 aqui no lugar de 5 e 180 no lugar de 9. Mas por que tá 9 e por que tá 5? Porque ocorreu uma simplificação. Dividir os dois ao mesmo tempo por 20, certo? E eu estou transformando aqui, ó, esses 104 graus Fahrenheit. Como é que eu sei que é graus Fahrenheit, professor? Se não tem um enunciado dizendo que é graus Fahrenheit. Porque está no lugar de TF, tá? Então a temperatura é em Fahrenheit. Então, eu estou transformando esses 104 graus Fahrenheit para a escala Celsius, certo? Então eu fiz a mesma regrinha que o slide anterior. Como eu tenho uma letra, a incógnita aqui, eu não posso dividir pelo número, então eu repeti, certo? E aqui eu fiz a subtração 104 por 32, que deu aí 72, certo? Então, 72, ele já dividiu aqui, a continha já dividiu 72 por 9, certo? Que daria o 8, tá? Mas eu poderia fazer a mesma coisa que o slide aqui, a continha anterior. TC vezes 9, 9TC. Igual, repito sempre a igualdade, 5 vezes 72 daria 360. Então, eu isolaria TC, certo? Então, ficaria TC igual a 360 dividido por 9, que daria os mesmos 40 graus Celsius, certo? Então, vejam, professor, ainda não entendi, ficou um pouquinho complicado. Eu sempre falo a vocês que essa parte de matemática, essa parte de física, a gente só consegue fixar o conteúdo mesmo fazendo o quê? Praticando, tentando, certo? E uma tentativa não é certeza de um acerto, obviamente. Se acertar, ótimo, melhor ainda, tá? Mas a gente está aqui para aprender. Então, o próximo slide vai ser a vez de vocês, certo? Vocês têm aí uma questão, tá? Da Unesp, que diz assim: uma panela com água é aquecida a 25 graus Celsius. É aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Certo? 6 de Celsius aí. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi. E agora? Vejam. Leiam atentamente o enunciado. Eu tenho a variação de temperatura, certo? Eu não quero saber 25 ou 80, eu quero saber a variação entre 25 e 80. Como é que eu encontro essa variação? Subtraindo 80 menos 25, certo? Então, o resultado da subtração, que vai ser dado em que? Graus Celsius, certo? O resultado da subtração, você vai transformar, que vai dar aí em graus Celsius, vai transformar para Kelvin e vai transformar para Fahrenheit, certo? Então, vão ser duas contas diferentes. Então, transforma logo o resultado da subtração para Kelvin, depois outra conta para Fahrenheit. E vocês vão me dar aí uma resposta, tá? Então, não pegue, eu não quero só a resposta final, certo? Eu quero todo o cálculozinho. Tentem, comecem pela formulazinha. Vão fazendo as multiplicações, as subtrações e as divisões direitinho, certo? Que a gente se encontra daqui a pouco lá no nosso grupo, tá? Com a resposta final e o enunciado e o cálculo. Como foi que vocês encontraram essa resposta? Tá bem? Então, pessoal, em relação a conteúdo teórico, em relação à aula especificamente, a conteúdo, a gente para por aqui. A gente teria outra parte dentro da termologia que seria a calorimetria, tá? Que seriam os tipos de calor. Mas a gente deixa isso para uma próxima aula. Então, ficamos aqui entre conversões entre as escalas termométricas. Vocês ficam com esse exercício aí para agora, tá? Para me dar uma resposta daqui a pouquinho no grupo. E, em sequência, estarei passando mais atividades para casa, ok? Então, bons estudos, certo? E até a próxima. Tchau!